Terceiro, como deve ser a igreja? A igreja deve ser uma igreja cheia. A igreja deve ser uma igreja cheia. A palavra de Deus diz então, que o Senhor diz assim: sai pelos caminhos, pelos atalhos, e obriga que as pessoas entrem na casa, para que a casa fique cheia, para que fique cheia a minha casa. Então como tem que ser a igreja? Cheia. A igreja tem que ser cheia, né? Cheia. E aí quando ele sai para obrigar as pessoas, gente, cheia de quem? Cheia de pessoas igual o Márcio? Cheia de pessoas cheirosas, bonitinhas, limpinhas, cheia de pessoas riquinhas, cheia de pessoas que têm boa vida. Olha o que o texto diz lá em Mateus capítulo 11, verso 4 e 5. Olha o que diz o texto. E Jesus respondeu e disse-lhe: ide e anunciai a João o que está ouvindo e vendo. Olha onde a igreja está. Olha no meio de quem a igreja está sendo composta. A igreja que Jesus está chamando, quem é a igreja que Jesus está reunindo na face da terra. Jesus diz assim então: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então a igreja é cheia de pessoas que muitas vezes eram cegas, eram coxas, eram leprosos, pessoas que eram surdas, pessoas que estavam mortos, mas que por meio de Jesus Cristo estão sendo transformadas. A igreja está cheia. E aí muitas pessoas não querem que a igreja esteja cheia, sabe por quê? Porque não querem estar no meio de pessoas diferentes do que elas. Porque talvez ela era cega, aí chega uma pessoa que era coxa, aí chega um outro que era pobre, chega um outro ali debilitado. E aí algumas pessoas dizem assim: não, eu não quero me relacionar com essas pessoas. Mas em nome de Jesus, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que a sua casa esteja cheia, a sua casa esteja cheia, que a casa do Senhor esteja cheia. Pode estar pessoas muitas vezes diferentes de mim e de você, mas o Senhor nos manda sair, ir, evangelizar, fazer discípulos. Meus irmãos, a igreja não tem que ser parecida com ciclano, com fulano. A igreja tem que ser parecida com o seu mestre, com Cristo, e imitá-lo a cada dia. A igreja tem que estar cheia. Nós vamos louvar a Deus. E depois nós entramos no texto. Então, 3 coisas que nós vemos aqui nesse texto, claramente. A missão da igreja. A igreja deve ser uma igreja de saída, uma igreja que evangeliza, uma igreja que faz discípulos. Se você está vindo aqui apenas para ter uma vida gostosinha, uma vida boazinha, uma vida próspera, ser curado de uma enfermidade, para resolver o seu problema do casamento, bem, isso é só uma parte, uma pequena parte. Cristo te dá uma missão, Cristo te dá um propósito, Cristo te dá um ministério. Cristo te chama para ser uma pedra viva, um sacerdócio santo, um povo chamado pelo nome do Senhor aqui na terra. Você tem uma missão, a missão de sair, a missão de evangelizar, a missão de fazer discípulo. Segundo, a igreja é composta de pessoas de muitos diferentes, pessoas que precisam ser salvas. A igreja é composta de pecadores que um dia encontraram o seu Salvador. A igreja não é feita de pessoas perfeitas, mas de pessoas que estão sendo justificadas, santificadas pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus Cristo. Amém. Terceiro, como deve ser a igreja? Como deve ser a igreja? Repita comigo aí. A igreja deve ser cheia. Como deve ser a igreja? A igreja deve ser cheia. Amém. Louvado seja Deus. Vamos